Bora, Fel, informação importante agora com o lançamento sobre o novo treinador do Corinthians aí, Fabinho Soldado, que terá uma reunião, ou já está tendo essa reunião com o empresário do Dorival Júnior. Se liga só no que ela falou. E o Zé Elias também mandou a real sobre essa demora para a escolha do técnico do Corinthians, hein? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Faça mais enrolações, bora pro vídeo. Júnior, vamos atualizar então a situação. Temos técnico? Já não temos? Tá quase. Lili Nascimento ao vivo. Aqui, direto de Daniel Química Arena, com as informações depois do jogo do Corinthians, Lili. Tseng, é o que todos querem saber, né? Quando será anunciado esse novo treinador? Inclusive, pouco depois que o jogo acabou, o Fabinho Soldado passou aqui do lado, a gente chegou até a falar, e aí, vai falar com a gente? Ele acabou passando direto lá pro vestiário e cumprimentou o pessoal aqui da imprensa. O Fabinho Soldado, que ficou por 2 dias, né, lá em Florianópolis, se reuniu com o Dorival, com o staff do treinador também, para mostrar o projeto, né, que o Corinthians tem para oferecer para ele, convencê-lo a assinar com o Corinthians. E a gente de fora acha que as coisas são muito simples, né? Mas não, o Dorival quis saber detalhes de cada jogador, todo o plantel, para saber com quem ele vai lidar. Será que o Corinthians pode trazer reforços ou não? Vai ter que vender jogador? Vai sair jogador importante na janela do meio do ano? Então tudo isso foi discutido, colocado em pauta, inclusive principalmente tempo de contrato e também salário. Então alguns pontos aí ficaram a ser acertados, né? A serem acertados. Inclusive o agente, o representante do Dorival veio para São Paulo na data de hoje, então há uma reunião, mesmo que tarde da noite, porém marcada aí uma conversa entre ele e o Fabinho Soldado para acertar, ajustar esses detalhes para que então ele consiga assinar o contrato e ser anunciado como novo técnico do Corinthians. Por que a gente foca tanto e fala tanto de Dorival? Porque tanto a Vitória Leite quanto eu, a gente apurando com pessoas da diretoria, é o nome. Ele foi o plano A antes do Corinthians ter ali um sinal do Tite, de que o Tite iria voltar. Depois aconteceu tudo o que aconteceu, questão da saúde física e mental, ele acabou desistindo, mas antes disso o Dorival já era o plano A, então ele volta a ser esse plano A. E aí, por detalhes, o Corinthians está tentando de vez fazer com que ele assine esse contrato e consiga assumir, quem sabe, para o domingo, né, contra o Flamengo, até porque na próxima semana aí já tem Copa do Brasil, é uma sequência difícil, então vamos ver quando o Corinthians consegue anunciar. Expectativa para as próximas horas, posso dizer, existem essas expectativas. Pois é, e amanhã já é sexta-feira, ou seja, se o Dorival acertar amanhã ou no sábado, mas estará ali nas tribunas. Nas tribunas de honra, no campo, difícil, mas vamos esperar, né, Lili? Exatamente, difícil estar no campo, mas pelo menos nas tribunas. E assim, os jogadores entrarem em campo sabendo, ok, já temos um novo treinador, né? Porque eu perguntei pro Hugo, cheguei a perguntar também pro Memphis, né? Logo após o jogo ali no campo. Então é aquela coisa, a gente não sabe quem vai chegar, né? A gente continua fazendo trabalho com o Orlando Ribeiro e naquela expectativa de que qual treinador for chegar, vamos seguir trabalhando. A gente sabe que muda tudo, né? Chega um treinador com suas próprias ideias, sua comissão técnica, tem um tempo de adaptação. Aí os jogadores não vão entrar muito nesse assunto, mas de fato há uma expectativa não só para o lado da torcida, mas também de todo o elenco, para quando será anunciado esse novo treinador, poucos dias depois da família Dias ter deixado o Corinthians. Valeu, Lili, obrigado, beijo para você, boa noite. Valeu, Tseng, beijo, Zé, tchau, tchau. Lili Nascimento ao vivo vai apresentar o projeto pro Dorival. Que projeto? Em abril? Em abril, eu adoro essas coisas. Tudo bem, nós estamos falando de negociação, você precisa convencer a pessoa, tem a questão do contrato, tem o salário, tem um monte de coisa. Mas assim, tinha um projeto com a família Dias. Sim. Aí agora, em que parte do projeto nós estamos a partir de maio? Na verdade não tem projeto, né? Na verdade, você já viveu essas coisas de troca de técnico? Na verdade é o seguinte, ó, precisamos de você, pronto. Não tem projeto. Qual é o projeto? No Brasil? Que projeto que tem? Projeto se você não vencer, nós vamos pagar a multa. É um mês de 3 pontos amanhã. Um mês de trabalho. Se você não tiver uma boa sequência, você é mandado embora. Não tem projeto aqui no Brasil. Aqui o Brasil é questão de resultado. Eu, particularmente, acho que, por exemplo, no futebol, com o tamanho do dinheiro, o volume de dinheiro que acontece, se você tiver prejuízo, ainda mais com o tamanho de gasto de folha salarial, você tem que ter resultado. Agora você tem um mês e meio, 2 meses, você está vendo que o resultado não vem, opa, peraí, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, o que está acontecendo? Não dá mais para a gente seguir aqui, porque depois que a nave vai a fundo igual o Titanic, depois para você puxar,
É difícil, especialmente times grandes. A gente está falando de um time do ano passado que só saiu da zona de rebaixamento faltando 8 rodadas. Faltando 8 rodadas foi quando o Corinthians saiu da zona do rebaixamento. Começou Ele começou a sair. né? E você vê quanto tempo a família Dias ficou. Né? Esse ano também. Esse ano nós estamos falando de um time que ganhou o Campeonato Paulista, mas que começou bem o Paulista porque tinha uma base e começou mais ou menos, não começou tão bem, chegou a oscilar também. E quando começaram as Copas, sofreu, né? E assim, vamos lembrar que antes do Corinthians quando o Corinthians chegou na final do Campeonato Paulista, a situação do Ramon era mais ou menos parecida com a do Carille quando ele assumiu. Ou ganha o campeonato ou tá fora. Porque ali já tinham rumores que o Corinthians já estava conversando com outros treinadores. Tinha muita desconfiança no trabalho do Ramon, né? Eu tenho por mim que se fosse uma outra equipe, provavelmente o Corinthians não entraria com a concentração que entrou nas duas finais. Sim. Porque a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ela é muito grande. Então não tem projeto. Sim. O seguinte, quanto você quer ganhar por mês? Quer ganhar tanto? Tá bom. Vamos sentar aqui e conversar. Cláusulas contratuais, rescisão. O que você quer de rescisão? Como vai ser a rescisão? Acabou, sou mandado embora, contrato de 2 anos. Os caras querem contrato de 2 anos agora. Mas assim, estão no direito, né? Estão no direito. É a rescisão qualquer. Se você mandar embora, o restante do contrato. É isso. Mas eu achei bem interessante isso do Dorival, já querer entender melhor qual é esse elenco, com quem ele pode contar, como é o desenho, o que ele pode pedir, se ele vai poder pedir reforço, se ele não vai poder pedir reforço, porque assim, na hora que o cara mostra esse interesse, ele já tá dando um aceno bem positivo de que, só a gente acertar esses detalhezinhos aqui que o resto tá resolvido, né? E uma coisa interessante, eu acho que bom pra diretoria amanhã, se tendo essa reunião, resolver com calma, porque assim, o Orlando Ribeiro conseguiu ganhar 2 jogos, né? Ganhou do Sport, ganhou agora. Eu acho que ele dá uma aliviada no desespero do pessoal para assim, precisamos resolver, precisa sair no bid, precisa estar no Maracanã e tal. Querendo ou não, 2 vitórias. Dá uma certa tranquilidade, né? Tranquilidade. Uma certa tranquilidade. Sério, até domingo. Não podemos esquecer que é Corinthians e Flamengo. Falando um pouco ainda do jogo de hoje, vamos mostrar os números do pessoal da frente. Você criticou muito o Romero. Olha só os números dele. Romero, Memphis, Yuri Alberto, nos 6 jogos juntos como titulares em 2025. Tá? Então vamos lá. 73 minutos em média para o Romero, 90 para o Memphis e 87 para o Yuri. Romero, 2 gols. Yuri, 1 gol. Memphis, 3 gols. Assistências, Memphis, 2. Uma para o Romero, nenhuma para o Yuri. E o Memphis, participações em gols, 5. Eu acho que essa tela diz muito sobre aquilo que o Fábio Santos comentou de quando o Yuri joga sozinho ali no meio. Porque assim, quando jogam os 3 juntos, quer dizer que o Corinthians está jogando com 3 atacantes. E o Yuri tem muita dificuldade nesse esquema com 3 atacantes, que ele fica ali no meio dos 2 zagueiros levando trombada. Ele não é um cara que consegue fazer o pivô. Ele tem muita dificuldade até para ganhar uma casquinha e tal. Então assim, o Yuri, ele precisa de um companheiro de ataque. Funcionou muito quando era ele com o Roger Guedes. Funcionou muito quando era ele com o Memphis, com o Garro fazendo a armação, mas quando fica o Yuri ali, com um jogador por um lado, outro jogador pelo outro, ele arruma muito pouco, assim, você vê que ele participou de um gol, não é que ele não só fez um gol, como ele só participou de um gol, né? Porque o Memphis fez gol e deu assistência, o Romero fez gol e deu assistência, o Yuri nem assistência deu. Então, assim, o Yuri sofre muito no esquema de 3 atacantes. Acho que esse vai ser um desafio para o próximo técnico do Corinthians, como solucionar essa questão do Yuri. Eu acho que a questão do Yuri é o seguinte, o Yuri tem as limitações. A gente tem que falar o português claro. Mas ele é muito bom jogador. Ele é bom jogador, eu acho que ele é bom jogador dentro de um sistema de jogo. Sim. Dentro de um sistema de jogo em que a bola chega para ele finalizar, ele é bom jogador. Com poucos toques na bola, né? Ele é bom jogador. Finalizar. Chega ali, finaliza, cruzamento, ele chega na área e tal. Agora, quando o jogo pede outras valências, outras qualidades, o Yuri não tem. Ele não sabe fazer o pivô. Quando ele tem que parar a bola para o time chegar, ele não sabe fazer o pivô. E alguns pivôs básicos, ele tem a dificuldade de fazer 1-2, de driblar, mas assim, tá tudo dentro de um pacote que é formação da base, precocidade, né? Ele foi muito precoce
é quando subiu do Santos. Então, assim, a necessidade de, a gente sabe do Santos muitas vezes ter que vender os jogadores para poder fazer caixa, porque eu acho que esse problema é uma questão técnica que ele pode ser trabalhado. 5 minutos, 10 minutos, vem cá, traz um zagueiro, vamos fazer assim, ó, vou tocar, você vai escorar. Vamos tentar o drible, melhorar um pouquinho o drible, capacidade de não pode se dar por vencido, né? Cognitiva de trocar, entendeu? Sabe por que eu falo isso? Essa sempre foi a minha crítica, você me acompanha, Sim. sabe disso? Porque nem sempre o time vai poder jogar para ele. E aí ele não vai jogar. Ele vai ser um homem a menos dentro do campo. Entendeu? Então, assim, seria importante para ele melhorar nessas questões técnicas, porque ele só tem ele a ganhar. Só ele ganha. Ele participa não dá muito pra jogar em função pouco. dele, Não né? dá para jogar em função dele. Por isso que eu estou dizendo, você tem que ter um time que jogue em função para ele finalizar. Isso. Não é nem em função dele, é finalizar. Ou seja, em função dele pode ser, ele vai jogar como um camisa 10. Então você pega a bola, toca e ele distribui o jogo, como o Garro. Né? Ele vai jogar como um atacante de velocidade para puxar contra-ataque, é o que a gente tem. Ele não tem essa puxada de contra-ataque, porque ele não consegue carregar a bola, né, com a velocidade. Ele perde velocidade, às vezes ele nem ganha velocidade porque ele não consegue. Então, as minhas críticas são relacionadas à melhora para ele. Não é nem para o Corinthians, é para ele, como jogador, porque ele é jovem. Ele tem essa capacidade de... Já me falaram que é um menino que treina bastante, dedicado. Esforçado. Não, esforçado. 20 minutinhos, 100, 10 minutinhos, conversa ali. Toque de... Sabe aquele trabalhinho técnico que se faz na base? Por quê? Porque isso vai exigir, vai fazer com que ele melhore em campo. Tem um exemplo muito grande. Mas jogando quarta domingo, é difícil. É difícil treinar, difícil. né? Por isso que eu te falei, 5 minutos, 10 minutos. Porque tem uma coisa que... eu sempre dou esse exemplo, chamado Gattuso. Eu joguei contra o Gattuso, ele estava, não sei se era na Salernitana ou Regina, eu não sei, isso é porque as camisas são iguais, as cores. E ele era um cara estilo Amaral, roubava a bola, tocava, roubava a bola, tocava, roubava a bola, tocava. Ele foi para o Milan. Se ele permanecesse jogando da mesma maneira que ele jogava na Regina ou Salernitana, ele não iria jogar. Ele ia ficar no banco. Não teria virado o Gattuso. Não teria virado o Gattuso, nós... que é rouba a bola, toca, participa, se apresenta. Intenso. Faz 1-2, entendeu? Por quê? Porque soma-se a qualidade que ele já tem naturalmente, que é do Yuri de correr, de lutar, de brigar o tempo todo, a qualidade técnica. Então, ele evolui como jogador. As minhas críticas sempre foram nessa intenção pro Yuri. Por quê? Para finalizar, ele é bom jogador. Muito bom. Ele é muito bom jogador. E é um cara que corre o tempo E nesse todo. esquema com 3 atacantes, Então, ele vira um homem a menos. Mas aí com o impressionante. Dorival, como que você... Com 3? Eu acho que não vai jogar com 3. O Eu acho que Romero não é vai. titular do seu time? Não. Por quê? Porque eu acho que assim, você me perguntou se eu nunca critiquei o Romero, né? Quando o Romero... Essa é uma brincadeira recorrente. Todo mundo né, faz, né? gente? Quando o Romero faz Romero, ele é bom jogador. Quando o Romero quer ser além do Romero, ele se complica. O Romero é o de hoje. É uma questão, volta, a parte tática, corre o tempo todo. Aí quando você menos espera, ele vai lá, pega a bola, carrega, segura uma falta. Aí finalizou, quem é? O Romero, entendeu? Nas coisas mais simples. Ele, quando ele faz as coisas simples, ele é um grande jogador. Eu acho ele um jogador importante. Ele faz um bom feijão com arroz, né? Quando ele quer colocar uma picanha, uma cebola... Quer temperar um pouco melhor. Quer temperar um pouquinho melhor, ele acaba perdendo a mão. Ele acaba perdendo a mão e aí ele se torna um jogador lento, um jogador que atrasa um pouquinho o jogo. Então eu acho que... Atrapalha. E atrapalha. E dependendo do sistema de jogo, o Dorival vai precisar jogar com um atacante de lado com velocidade. O Romero não é esse cara de puxar velocidade. Não. Ele não tem. O Romero, por exemplo, contra o Palmeiras foi muito importante, 4-1, 4-1. Ele puxou o Memphis para o lado esquerdo, deixou o Yuri lá aberto. Ele não deixou o Piquerez jogar ali. E o Romero aberto pelo lado direito. O Piquerez não jogou. Então, assim, ele tem as suas valências, mas pelo estilo de jogo do Dorival, que ele gosta de jogar, ele gosta de fazer com que essa bola chegue na linha de fundo e tenha 1 contra 1, eu não sei se o Romero vai conseguir ter a velocidade que o jogo do Dorival pede. Mas assim, dentro daquilo que ele se propõe a fazer em campo, eu acho que ele é um bom jogador, sim. Sim, uma coisa interessante é aquilo também que o Fábio trouxe, que o Dorival ele se adapta ao elenco que ele recebe, né? Você vê o Flamengo, ele arrumou o esquema no Losango, o São Paulo jogava mais no 4-2-3-1, Pablo Maia e Alisson com o Rato, o Nestor e o Lucas por dentro. Na seleção ele testou diversas formações, né? Não conseguiu encontrar em nenhum momento, nada. Mas eu acho que assim... O Corinthians, a família Dias não deixou terra arrasada, deixou um time campeão e com um sistema
bem interessante com alguns pilares. Você pega assim, pô, você tem o Hugo Souza bem resolvido, você tem o Ranieri bem resolvido, você tem um Carrilho que, assim, jogadorzaço de mão cheia, que faz diversas funções. Você tem um Bidon chegando, você tem o Garro quando joga. Ano passado ele terminou o ano como o melhor meia do Brasil, melhor o que os argentinos chamam de enganche, né? Nenhum jogador fazia o que ele fazia. Agora você tem o Alan Patrick jogando isso, bom, a Arrascaeta sempre, né, vai fazer essa função com maestria, mas assim, eu acho que ele tem que usar o que deu certo. E o que deu certo no Corinthians é o esquema com o Losango. E aí, assim, a grande questão para a família Dias agora é assim, o Garro machucou, o que a gente faz? E aí que eles escolheram a decisão errada, que era voltar para 3 atacantes, que não funciona para o Yuri. Sem o Garro, eu acho que uma opção para eles seria trazer até o Memphis para jogar nessa função. Eu colocaria o Thales Magno com o Yuri Alberto ali no ataque. O Thales Magno que hoje não estava nem no banco, né? Teve pneumonia recentemente, ficou internado e tal. Mas assim, o Ramon e o Emiliano em nenhum momento pensaram em trazer o Memphis para fazer esse 10, camisa 10 mesmo, e deixar lá na frente o Yuri com o Thales Magno, que pro Yuri seria a melhor solução. O Thales Magno foi pouco aproveitado, né? Sim. E fez 5 gols. E eu acho que, por exemplo, dos jogadores de linha de ataque, né, de atacantes, para mim é o melhor que tem. Se você é a primeira opção, eu acho que ele está na frente do Romero em relação a isso. Mas hoje quase todos os técnicos colocam o Romero como porque a questão é a questão de função tática, aquilo que ele faz a mais, né? Porque o Thales Magno não consegue. O Thales Magno já é mais atacante, tem mais qualidade técnica, é um cara que preenche mais os espaços. O Romero, você vai falar o seguinte: Romero, você vai jogar pelo lado direito, marcar o lateral e jogar em cima da linha. E quando tiver a bola lá na frente, você tenta jogar para cima dele. Aí você vai falar isso pro Thales Magno. Aí começa, 2 minutos o Thales Magno tá ali. Aí ele não pega na bola, aí ele vem por dentro. Aí ele dá a opção, aí ele começa a gostar porque a bola tá chegando. Aí ele vai lá na área finalizar, entendeu? Então assim, são outras funções que ele pode fazer dentro do jogo que o Romero não faz. Aí depende muito da forma como o jogo se encontra, mas eu acho ele muito bom jogador. O Thales Magno mudou o Corinthians. Quando ele chegou, o Thales Magno mudou o Corinthians, porque o Corinthians só jogava com o Wesley. Lembra? Era o Wesley pelo lado esquerdo, cruzamento pro Yuri. E no começo era Thales mágico. Era toca no Wesley e reza, né? Porque ele não sabia o que ia fazer, que só o Wesley que arrumava alguma coisa ali. Eu acho engraçado assim, tem um termo que muita gente usa pro Thales Magno, que é o termo peladeiro. Só que assim, eu acho que ele é o peladeiro, tem que usar o lado positivo do termo peladeiro, porque assim, o Thales Magno é um jogador do improviso. Ele é um jogador que não faz a jogada óbvia, não é aquele cara que sempre vai fazer a mesma coisa, puxa para a esquerda, traz para o meio e bate. Ele é um cara que tenta fazer coisas diferentes. Acho que esse lado dele de, às vezes, parecer um pouco desleixado, não fazer a parte defensiva como alguns técnicos gostam, acaba fazendo com que ele fique para trás na fila no time, principalmente para o Romero, ele perde espaço aí. Mas eu gostaria de ver mais o Thales Magno em campo enquanto o Garro não estiver como opção para quem vier a ser o técnico. Vamos lá, a classificação. Então, depois da vitória do Corinthians contra o Racing por 1-0, atenção para a classificação da Copa Sul-Americana para o Corinthians, tá? Então, o Huracan tem 7 pontos. O Huracan empatou hoje com o América de Cali em 0-0. O América chegou a 5. O Corinthians tem 4 e o Racing não pontuou 3 jogos e 3 derrotas. Na próxima rodada, daqui a 2 semanas, o Corinthians pega o América de Cali, precisa vencer o jogo, porque será o último jogo dessa fase de grupos em casa, e o Racing enfrenta em casa o Huracan. Tá claro que fazer gols, né? O Corinthians tem que fazer gols, porque o América de Cali tem 2. Primeiro tem que vencer. Acho que porque talvez é provável que seja a briga ali, né? Sim. E o Huracan, se vencer o Racing, ele vai a 10 pontos. Sim, provavelmente o Corinthians vencendo no próximo jogo, né? O jogo que faz em casa, terminaria a rodada em segundo lugar, 3 pontos atrás do Huracan, e aí vai para os jogos fora. E aí vai enfrentar o Racing, deve vencer o jogo, sim, e vai para a decisão na Argentina. É isso, o roteiro é esse, o Corinthians tem obrigação de buscar essa classificação na hora que você olha folha de investimento, a hora que você compara o elenco do Corinthians com o elenco dos adversários e até mesmo as perspectivas do Corinthians para o ano. Assim. Muito dificilmente o Corinthians vai brigar pelo título brasileiro. Acho a Copa do Brasil, por mais que o Corinthians tenha ido a uma final e 2 semifinais nos últimos 3 anos, a Copa do Brasil ali é um campeonato muito complexo, né? Os times brasileiros todos com investimento alto. Então, assim, o título mais viável para o Corinthians no ano seria a Copa Sul-Americana.
pode vir a atrapalhar a temporada do Corinthians se ele ficar apostando em toda a ficha em todas as competições, né? Como a gente já falou antes, que ele vai precisar definir o que ele quer esse ano. Mas se ele quiser levantar uma taça ainda esse ano novamente, ele tem que focar na Copa Sul-Americana. E não dá, o problema é que não dá pra largar tudo. A Não Copa dá do pra Brasil largar. paga muito bem, o Campeonato Brasileiro é um campeonato duro, que passa umas rodadas sem vencer, aí passa o Vai sufoco lá que pra aconteceu. É difícil. Então é isso aí, Fel. Dorival aí. Mano, eu acho que até amanhã já sai essa resposta aí. Ou hoje, dependendo de qual horário você tá assistindo esse vídeo, já sai essa resposta. Mano, é muito enrolado, cara. Já cravaram a Dorival umas 10 vezes. Falaram que tava acertado. Aí vem o empresário, não tá, é 3 milhões, não é 3 milhões. Aí vem o Neto fala que não é, que é mentira. Aí a gente não sabe de nada. A gente só vai saber quando o Dorival realmente estiver lá no CT do Corinthians no primeiro treino. Aí sim a gente vai acreditar que ele vai ser o treinador do Corinthians. Mano, já tem torcedor aqui nos comentários pedindo o técnico interino pra ser treinador do Corinthians. Pelo amor de Deus, gente. Em que mundo vocês vivem? O cara ganhou 2 jogos contra o Sport, último colocado, e ganhou do Racing. Tipo, o terceiro time reserva do Racing. Os caras estavam sem 10 jogadores. Esse técnico aí do... Esqueci o nome dele. Orlando. Ele quase foi demitido no Sub-20 lá, cara. Ele no último jogo dele pelo Sub-20, que foi contra o Atlético Mineiro em casa. Se ele perdesse, ele ia ser demitido. Vocês pedindo um técnico desse aí pra ser efetivado. Na moral, velho. Não sei que torcedor é esse, não. Tem que contratar um técnico experiente. O Dorival é bom. Ah, não foi bem na seleção. Dane-se a seleção, cara. Ele é Corinthians, é clube. E nos clubes, no São Paulo, no Flamengo, o cara ganhou 2 Copa do Brasil e uma Libertadores. Então, não sei o que vocês estão reclamando. Apareceu também o nome do Roberto Mancini, né, o treinador italiano. Parece que estaria interessado em treinar no Brasil, aqui e tal, já. Mas eu acho muito difícil. Até porque, se não for o Dorival, os representantes, o patrocinador do Corinthians, os investidores do Corinthians, quer que o Augusto Melo e o Fabinho Soda vá atrás esqueci o nome do Luiz Castro. Então é isso. É esperar agora, definir logo pra a gente já ter uma cara de time, já, porque hoje foi um catado. Ah, tava com a menos, mas pelo amor de Deus, muito fraco, uma vitória muito feia. Mas é isso aí. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.